que a NR10 ela tem que mudar muito ainda. A gente ainda está tendo um grande volume de mortes, muita gente se acidentando. O que adianta a gente falar de segurança se não está contido na política da empresa? Sim. Porque o pessoal não sabe que tem um profissional legalmente habilitado da norma. Exato. Que é o técnico em eletrotécnico e o engenheiro eletricista. Sim. Então acontece, vai pelo mais barato, vai para aquele cara que trabalha, já faz serviço no bairro. Agora eu vou perguntar, pode especialista, pode especialista, pode especialista, pode especialista. Senhoras e senhores, está começando mais um Pod Especialista. Hoje o nosso episódio número 20, Emanuel. É isso aí. Nosso penúltimo episódio da temporada. A gente vai ter mais um episódio que é o 21. E a gente vai fechar 2024 com 21 episódios gravados. Hein? Começou lá em junho, mais ou menos. Junho ou foi maio, mais ou menos, que a gente começou, no finalzinho de maio ali, né? De maio. Fizemos alguns convidados bem especiais, bastante conversa bacana aqui. E estamos chegando ao final dessa temporada, mas fica aí tudo para você no YouTube. Vai ter vários cortes também, vários pedaços pequenos dos nossos vídeos sendo publicados para você poder matar a saudade dos nossos vídeos. Então, como a gente sempre fala e pede para você, já se inscreve no nosso canal, vai ali embaixo no inscrever-se, inscreve-se para você receber as novidades, receber os vídeos novos e receber depois, o nosso retorno lá em janeiro do podcast 2025 do Pod Especialista. E receber informações importantíssimas para o nosso dia a dia. E hoje aqui não vai ser diferente, mais um grande episódio com um grande convidado, com um assunto especial, eu diria, no meu ponto de vista, nós vamos estar falando sobre isso aqui. Muito bom. Então, como o Guilherme falou, reitero, curte, comenta, compartilha, indica para os amigos, para os seus familiares, para os colegas de trabalho, porque no país que é um dos campeões mundiais em acidente de trabalho, a informação adequada chegando para todo mundo é parte fundamental, se não o início, para a gente ter a prevenção desses acidentes e a diminuição dos números absurdos, que infelizmente é a nossa realidade. Então vamos em frente. Bacana. Então, para não esquecer, tá? Aproveita também e segue nossa rede social, lá o Instagram, @podespecialista. E no YouTube. O YouTube está aqui já, está vendo pelo YouTube. É isso aí. Escreve aqui. E também, o nosso amigo Emanuel, que está aqui trabalhando com a gente, o nosso TST mais famoso do Brasil. Hã? Nem tanto. Tá chegando lá, hein, cara? Tá referência já na área já. Fala teu Instagram pessoal também para seguir. Vai colocar aqui embaixo também o Instagram do Emanuel. É isso aí, rapaziada. É o @EmanuelRodrigues1979. Segue lá, bastante informação sobre vários temas relacionados sempre à prevenção de acidentes e à segurança do trabalho. Beleza, vamos lá. O episódio de hoje, eu acho um dos assuntos mais importantes aqui dentro da segurança do trabalho, Para mim, tem os mais riscos aí que tem a vida, que é a NR10. E o episódio de hoje é tudo o que você precisa saber sobre a norma NR10. É isso aí. E para isso, nós temos um convidado aqui também bastante especial. É um cara que tem um conhecimento tremendo, que é o nosso amigo Alexandre Menezes. Seja bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Eu queria dizer também que eu sou fã de vocês. Valeu. Sigo vocês e, poxa, eu estou aqui. Não dá nem para descrever a emoção que eu estou aqui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Bem-vindo. A gente agradece a confiança, de estar dividindo também o seu conhecimento com a gente, que são, pelo que eu estou vendo aqui, você está há 20 anos no mercado de segurança do trabalho e eletrônica, Isso. Industrial, com ênfase na gestão de equipes de manutenção e sistema de alta e baixa tensão. Então, são 20 anos de história, 20 anos de experiência. Você está trazendo para a gente aqui hoje para dividir também. Obrigado por isso. Eu costumo dizer que, na realidade, eu tive um grande mestre na época que eu trabalhava na companhia de energia. Eu era um eletricista muito chato com EPI. E chegando em um determinado momento, a minha empresa, como era uma empresa multinacional, ela precisava de uma pessoa para fazer a fiscalização de campo, precisava de um profissional que conhecesse o trabalho, que interagisse com as equipes. Então, surgiu o convite. E esse cara mudou minha vida. A segurança do trabalho mudou minha vida, pessoal. Você começou, como eletricista e pela essa questão, essa cultura que você tinha de prevencionista, você foi chamado, foi convidado para esse ramo. Porque muitas, até já começando, pegando um pouquinho no pé, essa semana eu estava dando treinamento para uma empresa
E a gente estava falando muito sobre segurança. Mas aí eu fiz uma pergunta muito interessante, o Emanuel pode me ajudar. Como visita muitos clientes, o que adianta a gente falar de segurança se não está contido na política da empresa? Sim. Concordo A plenamente. cultura ali, né? Por exemplo, os valores da empresa. Eu fiz essa pergunta para uma turma de quase 15 pessoas e ninguém sabia responder para mim qual era a política da empresa, onde estava a segurança. Então, Não tem que começar da base, tem que vir do topo, de cima para baixo. o ponto maior nosso, eu acho que o Emanuel vai concordar comigo, que se não vier da alta diretoria, não adianta nada. Vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito também de adiantar a cena dos próximos capítulos. Não, fica à vontade, Alexandre. A casa é Por sua. exemplo, a responsabilidade técnica do surgimento do arco elétrico é da alta diretoria, é do acionista. Se não tiver isso, não adianta. A gente vai ver o que eu vejo aí nas minhas visitas. Gente que não sabe nem lavar roupa. Gente não sabe como é que é a proteção do EPI. Profissionais de segurança do trabalho que não sabem nem o que é a roupa protege o cara. Por exemplo, uma energia menor vai passar. E isso maltrata muito, porque eu sou eletricista. E tenho muito orgulho de falar que sou um eletricista. Então, acontece, tem muita gente que não sabe nem como é que é o uniforme, o EPI, ele é entregue por osmose. Eletricista, toma aqui, vai. Então, acontece, eu falei isso me deixou muito pensativo, porque se não vier da alta cúpula, não vai adiantar nada. Por exemplo, muitos colegas me brigam comigo quando eu falo que a NR10 ela tem que mudar muito ainda. A gente ainda está tendo um grande volume de mortes. Muita gente se acidentando. E eu queria só abrir um parênteses aqui. E aproveitar que vocês têm um grande público, eu acho isso muito legal. Muita gente está morrendo dentro de casa na máquina de lavar. Exatamente. A gente fala muito sobre... O Manuel, ele frisa bastante isso, né? Prevenção de acidente doméstico. Prevenção de acidente doméstico, né? Ela tem muito acidente dentro de casa que não é... A gente fez até um episódio que a gente mostrou alguns, né? Mas está grave por quê? A concessionária ela só tem responsabilidade até a medição. Ela só é responsável até a medição, onde da acaba porta para dentro. De dentro para casa, por exemplo, eu tenho vários caras que trabalham com elétrica, vários profissionais que atuam no setor industrial. Quando chega dentro de casa, ele não tem nem a proteção. Sabe qual é a desculpa dos caras? Não, eu moro de aluguel. Aí eu fico louco. Como se não fosse ele que sofresse o determinado dano caso ocorresse. Isso, mas aí, qual é a maior riqueza? É isso que eu queria deixar aqui. Qual a maior riqueza? É a família. É as pessoas que estão esperando. Então, acontece que o pessoal não está vendo isso. O pessoal pensa assim, poxa, um DR R$80, uma instalação 200. Mas quanto vale uma vida? Exatamente. E a eletricidade, pessoal, eu falando de experiência própria, já vi vários acidentes. A eletricidade ela é cruel quando ela encontra nosso corpo. Vou dar um exemplo aqui. Muita gente não sabe, tem gente que trabalha com elétrica que não sabe, que quando toma um choque, o nosso corpo produz uma toxina chamada mioglobina, que é altamente tóxica para os rins. Então, dependendo do choque... E da quantidade de vezes que você toma aquilo, né? Não, mas aí tem um detalhe. Por exemplo, teve um cara que morreu recentemente, quando foram fazer a autópsia dele, ele estava todo queimado por dentro. Porque ele era um eletricista que tinha um hábito de tomar choque. Tem muitos caras que estão trabalhando com elétrica aí hoje, eles têm esse hábito, não acham que é normal. Sim, sim. Não só profissionais, na formação também. Estão acostumados com aquele choque ali no 110, né? E acham que é normal, porque né? causam lesões tanto quanto externas como quanto internas. As que ele não vê ou não percebe. E aí o que acontece? O próprio sinistro, ele não pode se acontecer... Na teoria, ele não... a gente fala assim, tomei o choque, já aconteceu. Isso não funciona. Pode ser que daqui a 2 dias o resultado apareça, entendeu? Dependendo, semanas depois, né? Mas assim, vamos lá. Acho que é importante a gente estar falando sobre isso, porque o assunto da NR10, quando a gente fala dentro da área do TST, as pessoas estudam e já ouviu falar. Agora, quando você fala do eletricista ali caseiro, eu acho que o conhecimento é um pouco menor, né, nessa parte, né? Tem muito artífice aí, eu costumo dizer que é o artífice. Eu não vou dizer o nome técnico aqui para não maltratar as pessoas, né? Mas... É o curioso ali, né? É a fusão do pedreiro com o eletricista. Sim. É o verdadeiro pedricista.
Porque o pessoal não sabe que tem um profissional legalmente habilitado da norma, Exato. Né? que é o técnico em eletrotécnico e o engenheiro eletricista. Então, acontece, vai pelo mais barato, vai para aquele cara que trabalha, já faz serviço no bairro. Então, acontece, é muito mais criterioso. Isso é crítico, tá? Eu pego muita gente, um profissional da área, que o cara não, ele esqueceu como faz um cálculo de demanda. Sim. Ele esqueceu. Então, acontece, o que eu estou vendo no mercado agora, de uma forma geral, o pessoal está perdendo a essência de técnico, aquela essência de... Até na hora de falar, por exemplo, eu vou desligar. Pô, não existe isso para norma, é seccionar. Então, acontece, eu falo isso direto nos meus treinamentos. Cadê o glamour da norma? Cadê a essência do técnico? E isso cada vez está pior. A gente está vendo engenheiros nessa semântica de baixa qualidade, de responsabilidade. Isso que eu vou falar agora. É baixa qualidade e não é a responsabilidade, é a irresponsabilidade com esse tipo de serviço. Vou dar um exemplo bem que eu queria até deixar para o pessoal pesquisar depois. Um exemplo prático que está acontecendo de uma forma geral é a gente pegar um acidente de Bhopal, que é clássico aí na segurança do trabalho. A degradação das instalações, Sim. A baixa qualificação técnica. Pessoal, os técnicos hoje, os eletricistas, os caras não param para ler. Por exemplo, hoje um profissional de segurança, né, um profissional técnico, ele tem que agregar valores. Ele tem que mostrar conhecimento, ele tem que passar confiança. Mas vamos lá, vamos começar lá por aqui assim. Primeiro eu queria que você falasse um pouco mais sobre atualmente. Você falou que dá aula, você é professor, né? Acabou que a gente pulou um pouquinho de etapa e você não se apresentou, né? A gente falou que você tem 20 anos de experiência, mas o que você faz atualmente? Qual é o seu core business hoje? Como é que é? Vamos lá. Na realidade, eu atendo várias consultorias, né? Legal. A parte também dos serviços, né? Instalações, um prontuário de instalações elétricas, que ainda é uma Você tem uma empresa de consultoria e serviços, é isso? Então, todos os trabalhos são freelancer, entendeu? Entendi. São várias consultorias, preciso disso, preciso daquilo, mas não conhece bem como Entendi. funciona. Tá, tem a parte de consultoria e treinamentos, Isso. então... E tem um trabalho fixo à noite para poder manter, porque viver freelancer ninguém consegue. Um dia tem trabalho, outra semana tem trabalho. A instabilidade ali... A instabilidade é muito grande. Entendi. E sem contar a prostituição. É bom falar aqui, né? Fato. A prostituição, tem muita gente se prostituindo aí. Não é só Sim. o profissional de segurança, não. O profissional técnico Qualquer também. profissional de qualquer área, eu diria. Isso tem acontecido, né, cara? O mercado está... Quando a demanda cai, realmente acontece. Vou dar um exemplo aqui. Isso. Tem engenheiro eletricista aí que está assinando proficiência para funcionário com um curso de 4 horas. Só para o cara poder ganhar uns 30%. E aí? É complicado. Vamos explorar. Mas para a gente começar o nosso podcast aqui, eu acho que é importante dizer, né, dentro da norma, a NR10. Né? Vamos falar sobre a NR10. O que é a NR10? Qual é a função dela dentro da segurança do trabalho? São as condições mínimas que a gente tem que ter de segurança. Essa é a questão. São as mínimo... condições mínimas. É o mínimo a ser aplicado. É isso. Então vamos lá. Vamos... É isso que o pessoal não entende. Ah, não, isso aqui que está escrito, está aqui na norma, é o suficiente. Não, a norma fala do mínimo a ser realizado. Para garantir a segurança sua e de outrem. Isso é até legal, o tema. Não é só a sua segurança, é de outrem também. Exatamente. Então acontece... Quantos são os acidentes de origem elétrica de pessoas que entraram em contato com partes energizadas, que são condutoras, porque aquele que fez aquela determinada instalação fez completamente inadequada. Acho que para permitindo a situar fuga dessa isso, tem um corrente. exemplo que foi o ano passado, numa festa que teve aqui próximo Aqui da gente, no perto Rio do Centro. rapaz que faleceu, Que um rapaz que faleceu ali perto de um... levou o choque num food truck. Food truck, isso, né? Ele foi E encostar no outro food truck. Aqui também teve um outro show, né? Que ele encostou na estrutura metálica e veio a óbito. Sim. Foi lá na cidade do Samba também, tem uns 4, 5 anos atrás, não é isso? São circunstâncias que ocorrem Então, com determinada frequência. que ele falou, né? Que você está falando, não é somente Mas da sua rapidamente, segurança. eu queria pedir que você explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso público, não apenas direcionado para o profissional, mas direcionado também para o leigo, o que é a eletricidade? A eletricidade é uma força da natureza. É uma força que, sinceramente, não dá para descrever. Eu sou apaixonado pela eletricidade, cara.
Dá pra ver o modo como fala. A eletricidade é aquilo que move tudo. A eletricidade é um bem, mas também... Que apresenta os seus riscos. Uma força. Imagina um leão enjaulado. A gente precisa de força para movimentar as coisas. Sim. Vem dela. Por exemplo, Nikola Tesla, que é importante comentar aqui, Thomas Edison, esses caras viram lá atrás, a gente veio de um mundo a vapor. Exatamente. E aí acontece, quando chegou o bug da eletricidade, Michael Faraday foi um monstro. Faraday foi um monstro, cara. Primeiro motor, primeiro gerador. Teve um cara chamado Stephen Gray, pesquisem. O cara dividiu o mundo entre material isolante e condutor. Na hora que você apresenta isso no treinamento, como é que funciona o isolante? Como é que funciona o condutor? Então, vai essa dica também para os instrutores aí. Por favor, falem sobre isso. Falem sobre a essência da norma, o glamour da norma, de onde vem. Por exemplo, o eletricista. Quantos anos tem essa palavra? O eletricista era um Illuminati. O eletricista fazia show em praça pública. O eletricista dava choque nas pessoas. Aí começaram a perceber a dimensão disso, a força disso. Então, acontece, na realidade, a eletricidade, cara, a gente não é nada sem eletricidade. Beleza? Nós estamos aqui num conforto. A gente está tão acostumado, a gente cresceu com ela, que a gente nem percebe, né? A gente nem vê, é tão natural pra gente. Aí, quando acaba a luz dentro de casa, que a gente vê, caramba, qual a importância que tem a eletricidade, né? Você dorme no calor, toma banho frio. E é um segmento, eu vou falar para vocês, que a maioria não comenta. Até pediram para a gente falar sobre energias renováveis. É um segmento que gera muita grana, muito... você vê essa parte solar agora também? Né? Não só solar, né? Por exemplo, a eólica também. A gente está no momento aí da parte eólica para ser instalada dentro de casa, são pequenas estruturas que o pessoal está montando. Então, a tendência disso a gente é aumentar e evoluir. Sim. Então, a norma regulamentadora, voltando para a NR10, ela tem que acompanhar essa tecnologia. Então, é até importante comentar aqui. A NR10, perante todas as normas, são 38, não é isso? Sim. Ela é a única que tem uma comissão permanente que avalia a sua efetividade. Para vocês verem, a gente está tão mal hoje em relação à cultura. Quando eu pergunto para o eletricista o que é efetividade, ninguém consegue me responder, cara. Vocês estão entendendo? O pessoal deixou se atrelou à mão de obra, os caras são especialistas, os caras resolvem. Mas na hora de dissertar sobre o assunto, de falar sobre o assunto, cara, a gente está vendo situações aí que, sinceramente, dá até tristeza. Eu sou de um tempo, fiz Senai, eu fui eletricista no Senai, eu fui eletrotécnico, eu fiz a minha faculdade, mas, cara, o pessoal está perdendo essa essência. E tem gente morrendo, gente se ceifando, perdendo pedaços do corpo. Que a gente vai para o segundo ponto, né? Que é o objetivo dessa NR10, né? Por que ela é considerada uma das mais importantes ali, né? Por que investir em treinamento, estrutura, realmente compensa para a empresa? Né? Acho que é isso que é importante. Porque é uma coisa que eu venho discussando com o Emanuel muitas vezes, que ele sofre com isso, ele já falou isso muitas vezes aqui, onde o empresário, né? Quando a gente fala de grandes empresas que têm normas, tem fiscalização, você vai para um outro patamar. Agora, quando você vai para o pequeno e microempresário, que é aquele famoso jeitinho, né? Então ele acaba enxergando muitas vezes a prevenção como um custo. Sim. Né? E como falar para essa pessoa hoje a importância de se investir, principalmente na NR10, vamos dizer assim, na prevenção nessa parte? A gente pode falar sobre fator acidentário previdenciário, NBR, se eu não me engano, 14.280. Ela fala sobre o FAP. Por exemplo, uma falange do dedo custa 220 dias da empresa. Uma mão amputada custa, sei lá, 1.000 dias. Um acidente fatal, 6.000 dias da empresa. Por exemplo, se ela quiser participar de uma licitação, se for Petrobras, grandes empresas, ela vai olhar o FAP da empresa para ver... Exatamente. Isso é interessante, né? Sim. Então, eles analisam. Porque acontece, como é que eu vou contratar uma empresa que tem um alto índice, índice de acidente? Aí tem a questão da corresponsabilidade. Para as pessoas entenderem, vamos lá, FAP, o que seria o FAP? Fator acidentário previdenciário. Então, e aí, no caso, a empresa... Agora me explica essa parte que eu não entendi também. De quantos dias da empresa? Vamos lá. Como é que fica esse cálculo? Essa norma, ela pega cada pedaço do teu corpo
e determina dias de penalidade para a empresa em relação ao acidente. Vou dar um exemplo. Sofri um acidente numa máquina, numa guilhotina, cortou o dedo. Sim. São dias debitados da empresa porque aquele cara perdeu aquele dedo. Mas são dias de faturamento? Faturamento. Por exemplo, por CNPJ. Por exemplo, quando eu encontro uma empresa, eu pergunto, o CNPJ é o quê? É unificado? Uma empresa, um segmento que é complicado de segurança, é supermercado. Sim. Supermercado, cada um tem o seu CNPJ. Aí acontece, se tem um acidente, se tem um dimensionamento para o acidente, vai pela quantidade de funcionários, não pega um montante. Entendeu? Isso é outra jogada interessante também. Eu divido, entendeu? Porque se eu tiver acidente, eu consigo o quê? Está isolado naquele CNPJ. Isso aí. Então, se eu tenho lá 1.000 funcionários, né? Em 5 lojas, eu estou em 200 no risco daquela loja. Isso aí. Aí acontece, aí desmembra. Aí coloca um SESMIT centralizado, né? Dependendo da questão da distância, né? Não me lembro qual é a distância. Mas aí fica um cara atendendo todo mundo. O que é inviável, por sinal. Eu falo sobre isso aqui assim. A gente começou também, o Manuel traz... O que, por sinal, é inviável. Vamos. Porque a gente tem o custo do acidente, né? Que aí o cara tem um risco lá, o cara tem um acidente e vai entrar na parte, né, de previdência, afastamento e vai... Iceberg, né? E vai várias coisas aí. Você está falando do FAP, você está falando da questão, de repente, até jurídica, né? A pessoa pode estar com processo em cima Existe a disso. responsabilidade civil, criminal, se for o caso. Né? Mas tem a parte também do patrimônio, né? Eu acho que isso também é muito importante isso. Não só a parte, né, investir em R10, né, nas normas e tudo mais, também tem a questão que pode evitar também um risco também de forma geral Não, a gente está falando... patrimônio. Não, vamos lá. O foco principal, guardar o quê? A vida. Beleza? Então, por exemplo, é o que o Alexandre estava falando. Eu até fiz um post esses dias que você observou, você fez um comentário lá, né? Sou teu fã. Eu... Acompanha todo dia. Não, eu fui num restaurante. Fiz uma foto o quê? Do quadro elétrico de distribuição de todo o restaurante. Não estava com aquela proteção que tem que existir. Primeiro aquela do barramento. Correto? Aquela capa ali de acrílico. E aquela, entre aspas, tampa de proteção que tem que estar o quê? Trancada e sinalizada, correto? Isso, 5410. Exatamente, 5410. Baixa atenção. E o camarada, o Guilherme, o cozinheiro do restaurante, apoiado a um palmo do quadro elétrico. Se ele encosta naquele barramento, muito provavelmente ele morre agarrado ali, correto? No restaurante. Aí você diz, é preciso fazer uma inspeção, uma verificação. Qual é o setor? É um restaurante. Não precisa de segurança do trabalho no restaurante. Nossa. Na oficina, na escola. Não vou longe. Outro que eu fui esses dias aqui, semana passada, inclusive eu tirei a foto, provavelmente, futuramente vou estar postando sobre isso, eu chamei a atenção do responsável no local. Eu fui num condomínio para fazer uma verificação de um trabalho em altura de uma manutenção na entrada do condomínio, para falar tudo que tinha que ser feito ali para evitar acidentes ali naquele setor. Fui tomar um café na lanchonete do condomínio, todas as partes elétricas expostas na lanchonete. Todas. Eu fiquei olhando e falei, eu não acredito no que eu estou vendo. É esse tipo de coisa. Qualquer um que entre em contato ali, é o que o Alexandre falou, são os requisitos mínimos que a norma estabelece. Isso se enquadra a esses locais. Então, concorda, Alexandre? né? Certo ou errado? Em gênero e número. Entende? Então, é isso que o pessoal não entende. Não é só a grande empresa, a mega empresa, não. Só abrir um detalhe. O documento prontuário de instalações elétricas, muitas empresas utilizam um detalhe. Para empresas que têm mais de 75 kW de demanda instalado, que é obrigatório. Não. A norma fala que o açougue tem que ter pelo menos um esquema unifilar. A padaria tem que ter. Então tem que ter lá o memorial descritivo do aterramento, que é outra proteção. Exato. Então acontece, muitos utilizam um trecho da norma como a lei para os seus anseios, mas na realidade no seu texto ela fala que os outros também têm que ter, que é uma coisa que não está acontecendo. Não, de fato. Esquece. NR12, a gente pegando aqui, como ela se entrela, eu vou dar um exemplo. Sim. Tem um fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, engenheiro mecânico, o cara está arrebentando as padarias na Baixada Fluminense. Como? A guilhotina lá que o cara corta o pão. Não tem manual, não tem procedimento,
A batedeira. O cara Tu mete. pega o moedor de carne, você pega a batedeira, você pega máquina a de frios, fatiadora, né? você pega as serra-fitas de mini mercados, que você vai lá, a serra-fita tá aquela serra lá sem nenhuma proteção, sem a guia, sem nada. Não Esse cara pode. é perigoso pra caramba, cara. Nossa senhora. Eu não te falei que eu Cara, atendi. dá medo de usar aquilo ali, não? Eu atendi tem uns 2, 3 comentou. anos. Te comentei. O cara cortando a peça de um carré distraído, escorregou Nossa. na mão dele. Beliscou, que ele falou. Entendeu? Né? É beliscou. Quando ele viu o beliscão, entende? É o que você disse. E reitero. Aí você vai pegar essas, entre aspas, pequena ou média empresas, cara, é zero de segurança Fazer ali. só mais um detalhe aí, que isso aí é importante, eu gostaria de deixar registrado aqui nos autos. As pessoas estão fazendo aquela brincadeira do conglomerado do treinamento. Queria deixar registrado aqui. O treinamento da norma é 40 horas. O que as empresas estão fazendo? Muito interessante, Guilherme, comentar isso aqui. Tem Sim. muito Vamos profissional. lá. Entendi Eu não. tô- Como é que seria isso? Vamos... Muito profissional. horária. Até vou apontar direto agora para a segurança. Me permite? Fica à vontade. Fica à Né? vontade. Tem muito Você que profissional manda. de segurança, engenheiro de segurança que fecha os olhos para isso. Treinamentozinho de 4 horas, treinamentozinho de 1 hora e o aluno sai com um certificado de 40. Aí você temos aí É fato. uma outra questão aí que é crime, né, também, ali, né? E se você pegar, é um crime, a gente pode enquadrar aí. Pediram também para a gente comentar sobre a questão das responsabilidades. Muito profissional de segurança que assina a PR sentado na mesa e o técnico vai para a área. Chama-se culpa em vigilando. E quem elegeu o técnico de segurança também ele responde por culpa em Com elegendo. responsabilidade, né? Não, é culpa em elegendo. E sem contar o outro artigo do Civil Criminal, que fala que expor a vida, isso é até um poema, senhores. Expor a vida à saúde de outro é risco grave eminente, é passivo de 1 a 3 anos de reclusão. Exatamente. Se eu te der, Guilherme, vamos ali na subestação, fazer uma manobra. Emanuel ouviu isso. Emanuel pode fazer o que comigo? Uma denúncia. Tu tá preso, pô. A ordem de prisão Sim. ali. Sim. A Você gente está pode... expondo sim, o você pode. outro, foi o que ele acabou de dizer, está expondo o outro ao risco iminente de vida. Então, por exemplo, você está falando de entrar numa subestação ali sem ter um treinamento devido. Sem ter o treinamento, sem ter os sem ter- equipamentos Agora, adequados, fora etc. EPI, né? Mas, Agora eu foi- estou totalmente uniformizado com EPI, só que eu não tenho um treinamento para aquele local. Guilherme, agora você me deixou feliz. Vamos lá. Eu vou... Posso dar mais uma porrada na segurança do trabalho? Vai em Tem frente. muito engenheiro de segurança aí que se acha dono de todas as possibilidades. Inventou a manivela. Que inventou a manivela. Técnico de segurança que se acha o cara que inventou a roda. Concordo. Então, muitos deles não fazem o treinamento de 40 horas da ANR. A empresa contrata e eles nem aparecem no treinamento. Os alunos falam, cadê o pessoal da segurança, Alexandre? Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Entendeu? Tem muito profissional que não aparece no curso. Então, ele não pode colocar o pé na subestação. Está descrito na ABNT, não é a NR10, deixar claro. Isso aí é uma coisa que também que depois eu ia comentar, mas Gera aproveitando. confusão, né? Então, acontece, muita gente desconhece as normas ABNT. 5410, 14039, 5419... 16384, que é a norma que fala da Abracopel sobre segurança e instalações elétricas de 2020, Emanuel. Você acredita que tem profissional de segurança que não conhece a norma 16? Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar da norma? É porque você vai para uma outra área, né? Você vai para a área técnica, né? A parte da norma da ABNT, você vai para a área técnica do cara que está ali no dia a dia trabalhando. Então, o técnico de segurança ele não tem esse estudo, acredito eu, mas pode me Sim. corrigir, no curso. Não, não tem. Aí é uma questão mesmo de procurar saber, né? Se interessar, ir atrás. Traçando Né? um paralelo dentro do que o Alexandre falou, do termo estabelecido eu vou colocar nas normas, né? Em relação aos requisitos e condições mínimas, né? É mais ou menos partindo do mesmo princípio, você pegar um curso técnico ali, você vai aprender o mínimo, É o mínimo. Sim. né? Concorda? Eu falo isso muito para É como a autoescola, né? A autoescola você aprende a dirigir o básico. Depois, se Quer você ver não uma for dica? aperfeiçoando, você não... Quer ver uma dica que eu dou muito pro pessoal de segurança do trabalho, cara? Escolhe uma norma que se identifica. É isso aí. Se Especializa. especializa. Se especializa. Essa é uma dica que nós tivemos aqui por várias Cara, e várias vezes. Eu, né? quando eu tenho oportunidade, independente de quem for, onde for, de assistir o treinamento,
Vou. Quando tem que renovar os meus, eu vou e faço, sento lá bonitinho. Já aconteceu do cara, pô, irmão, eu vou dar um treinamento pra você. Eu falei, fica à vontade, irmão, que a gente sempre aprende uma coisa nova. Irmão, não tem essa. Mas tem um detalhe aí, Emanuel, eu falo isso direto para os meus alunos. Às vezes ele acha que a gente está ali na frente, que a gente domina. Por exemplo, eu fico chateado. Eu possuo um grupo hoje, que hoje eu acredito que entre Telegram e WhatsApp, a gente não divulga, tem quase 1000 já, né? Por aí. Então acontece. Tem que divulgar pro pessoal aqui, ó. Vou dar uma deixa aí. Quem quiser participar do grupo, vai ser avaliado antes de entrar. Tem que me emocionar, né? Tem que emocionar o nosso amigo antes. Mas a gente vai dar o convite para você. Bota no comentário, eu quero participar do grupo. E aí a gente vai avaliar a tua entrada lá um por um. Isso é só pro Pod Especialista. Já estou falando aqui sem permissão. Pô, tem que seguir a gente lá, hein? E detalhe, o pessoal que seguiu o Pod Especialista vai receber materiais de elétrica, eletrônica. Opa! Tem mais de 20 livros lá. É só seguir lá o Pod Especialista. Pronto. Beleza? Tem presente. Tem presente. Tem presente. Então, quem for lá receber, quem for lá seguir o nosso Instagram, coloca lá, quero o meu presente do episódio número 20. É isso aí. Você vai receber do Alexandre aqui um combo. Um combo? Um combo. Não, ele disponibiliza muito material. Muita coisa. Esse grupo deve ser rico, esse grupo aí, hein? Cheio de informação bacana, trocas. E detalhe, os debates técnicos também. Opa! Não, é muito então começa a debater. Diferente de outros grupos que eu faço parte, que... Enfim, cada um tem o seu nível de conhecimento, de pensou melhor em falar, é uma coisa mais... Mas vamos lá, quem tiver interesse, deixa lá no comentário, eu quero, que nosso amigo Alexandre vai avaliar, tá? Eu prometo para vocês que ele vai avaliar. Acho que você vai entrar, vai passar por um processo seletivo aí, que o grupo é importante. Tem que me deixar emocionado, chorando de felicidade. O comentário tem que ser bom, hein? Lá no nosso YouTube. Mas vamos lá. A gente estava falando sobre a questão, né, de... Deixa eu me lembrar aqui. Sobre as empresas, investimento em treinamento... E a gente está falando sobre profissionais. Né? Deixa eu só fazer um adendo, posso? Pode, só finalizar aqui rapidinho. Todo profissional que lida com eletricidade realmente tem conhecimento suficiente sobre a norma NR10? Isso aí é o que a gente estava falando agora aqui. É uma vergonha. Se você chegar nos treinamentos hoje, aí eu vou direcionar isso para os instrutores que hoje estão no mercado. O cara não se preza em falar das regras de ouro da norma. A gente pega o aluno na reciclagem, que eu acho que também é outra coisa errada, tá? Teria que mudar com a reformulação da norma. A norma está chegando aí, vai mudar muitos parâmetros, mas na hora de avaliar o treinamento não acontece. Sim. Então acontece, é mais uma coisa por osmose. Então, por exemplo, o cara não comenta sobre as regras de ouro. Então, não acontecem as regras de ouro. Então tem um procedimento, uma metodologia, tem um planejamento para a execução das tarefas. E isso pode trazer muita segurança para as pessoas, mesmo que um ponto mais interessante aqui que pode acontecer, mas só que vai ser mínimo a ação em cima do profissional. Porque se ele fizer aquilo que está estabelecido, você está diminuindo ao máximo a probabilidade do erro. Então, em 2004, o que eles fizeram? Eles colocaram todo mundo ao mesmo patamar, entendeu? Eu aprendi com um eletricista aqui, eu aprendi com um técnico aqui. Mas na hora de executar uma desenergização, na hora de energizar o circuito, a norma deixou claro que é o procedimento para todos. E eu chego nos locais, eu pergunto para os caras sobre as regras de ouro, e ainda vou mais longe, tá? Por exemplo, no final do curso eu falo assim, se a gente se encontrar no caminho da vida, eu não vou te dar boa tarde, eu não vou te dar bom dia. Eu vou perguntar para você quais são as regras de ouro. Beleza? Então acontece, a gente tem que frisar isso porque tem muita gente, cara. Por isso que eu falo, leitura de norma, o cara vai lá, 10.1.2, 10.2.3, está acontecendo isso direto. Vai lendo o slide lá e deu 4 horinhas e acabou. Por exemplo, tem muita gente que dá treinamento aí que não tem proficiência. Esse cara é um monstro Manuel é um Vou monstro. te contar uma. Fui fazer uma prestação de serviço para uma empresa X. Ela estava contratando uma terceira. Entre os serviços estava a questão relacionada a intervenções e manutenções no que diz respeito à parte elétrica. Aí pedimos ali a certificação do pessoal. Tinha curso de NR10 assinado por técnico de edificações. Nossa. Acredite se quiser.
E detalhe, não, Não era vamos para muito fazer... longe, não. Laudo de SPDA aí, a gente está pegando direto aí. Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico SPDA. assinando um laudo de proteção para descargas atmosféricas. E aí me fala, qual é o risco disso? Pegou um acidente, O risco é cair um raio e matar todo mundo. Sim. Ou cair, não, desculpa, pessoal. 98% dos raios saem da Terra para a atmosfera. É outra lenda urbana que a gente derruba no treinamento. Na teoria, os raios saem da Terra para a atmosfera. ao contrário. É o contrário. E como é que o raio cai na pessoa? Não cai, ele sai das suas pernas. É mesmo? É. Interessante isso. E a maioria não comenta. É, eu não sabia. Pô, então, Não, um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, então não cai, né? Ele sobe 2 vezes no mesmo lugar. sobe 2 vezes no mesmo lugar. É, E ué. você foi parabenizado por isso. Nossa, então... Você pode chegar aí a 128 milhões de volts. Você é doido. Que loucura, né? E tem gente que sobrevive, E né? detalhe, mas aí tem um detalhe, né? Nossa região é campeã nisso aí, cara. É, porque tem muito mesmo. Mas só que muita gente não sabe, né? Eu costumo dizer o seguinte: como é que a gente faz segurança se a gente não sabe como acontece? Não tem lógica isso, pessoal. Sim. Tem muito profissional aí hoje, desculpa de novo eu bater no pessoal da segurança. Tem muito profissional que não sabe nem o que está falando. Mas vamos lá, você é técnico de segurança e você também é eletricista. Qual é a maior dificuldade, qual é a maior rixa entre os dois ali? Porque a gente fala que o técnico de segurança é o cara que fica enchendo o saco do uso do EPI. A gente brinca muito sobre isso, né? A gente sabe que não é só isso, o Manuel fica chateado quando eu falo. Tô brincando. Mas aí você tem o profissional eletricista e você tem o técnico. Aí você fala, cara, esse cara não sabe nada de ABNT. E esse cara fala, você não está seguindo o padrão da norma. O que é a briga? Qual é a rixa deles nesse meio aí? Cara, a rixa é o seguinte: é o profissional de segurança que não sabe nada do trabalho do eletricista. Pronto, aí você está falando. Aí agora eu vou para o outro lado. É o profissional de segurança que não procura se especializar. E aí você acha que o profissional eletricista, ele não quer ouvir aquele cara, porque aquele cara não sabe nada, né? Tipo assim, né? Não, É na isso que você tá realidade, por exemplo, eu posso tirar a luva, e aí? Aí tem um termo técnico muito lindo que eu uso muito no treinamento, chama-se equipotencialização. Você instalou o aterramento temporário, você pode soltar a luva, você pode tirar a luva, pô. Mas isso tem que ter um documento. Aí vem a base da NR10, o auge da NR10, que é o prontuário. Eu tenho que ter um procedimento técnico, administrativo, de segurança e saúde nas instalações elétricas. A maioria das empresas não tem. A grande maioria, né? Para você entender, Guilherme, em torno aí de quase 90% não tem. Das empresas hoje. Das empresas não tem. Não tem. Por exemplo, Mas não é obrigatório, então. não, é obrigatório. É obrigatório. É normativo. Tem que ter, tá na norma. Tá na norma, pô. Tem que ter, pô. Ah, tá na norma e as pessoas não seguem. E tem muita gente que eu pergunto no Mas começo. por que não seguem? Por causa da fiscalização, infelizmente. Tem, é. Ah. Ó, essa Espera semana, alguém morrer para acontecer. Aí vem o Ministério Público É isso do aí. Trabalho e Emprego. essa semana agora, sexta-feira, colega, um mestre de obra mandou para mim, Manuel, o que acabou de acontecer? Aqui no Recreio dos Bandeirantes, eu não vou dizer o nome da construtora, né? Os caras fazendo uma desmontagem de um para-lixo, 2 sobre a estrutura. Um tava com o seu cinto preso numa corda, uma ancoragem, a norma fala do SPIQ. O outro também estava. Esse outro que estava se desprendeu para passar para uma outra parte da plataforma. No exato momento que ele se desprendeu e pisou, ela desabou com tudo. O outro ficou pendurado, ele ficou aqui embaixo e morreu na hora. Sexta-feira agora. Tem 3 dias. É, essa parte da altura você fala É sobre isso. obrigado o quê? Na norma? A supervisão das atividades. Não, é engraçado Tá que você fala sendo sobre feito? isso, né? Não. É igual você pega. Você Tudo falou, isso é obrigatório. você A falou gente sabe sobre a isso. escada marinheira, né? E muitas vezes o pessoal pega a escada marinheira e sobe ela somente com trava-quedas. Sim. Só que chegar ali em cima, você tem que tirar o trava-quedas. Dependendo da estrutura do local, você vai ter que passar para um outro Então. setor ou outra estrutura. Tá, mas aí você tá na escada, você tirou ali para sair da escada, o que pode acontecer? Você pode cair. Pode cair. Né? Eu sei sim. O que você tem que se fazer o quê? Tem que ter o talabarte junto. Para quando você sair daquele local, É o você ideal. bota o talabarte, desprende O ideal. e sai. E tem locais que o acesso inicial vai ser assim com trava-quedas, para depois você trocar por outro elemento de retenção. Exatamente, né? E a gente fala sobre isso. Tá falando que eu acho que é o mesmo. Porque demanda do paralelo cenário. ali que você tá É tudo falando, aquilo né? que ele falou. Do padrão, do procedimento, da análise preliminar dos riscos, do conhecimento do cenário dessa atividade, entre outros fatores. E isso aí é grave, porque a maioria não tem. Não tem. A maioria Isso não é tem. fato. É, o que a gente vê muito aí é o nosso famoso jeitinho brasileiro, né?
Não, e o pessoas pior dão de um tudo. jeitinho Inclua-se pra na isso, pra empresa aquilo. e dentro da nossa casa. Não, isso é... Em relação à questão elétrica. Sabe o que é mais grave? Aí vocês vão falar assim, poxa, o Alexandre está batendo doído, falando muito da segurança do trabalho. Isso tem que demandar, tá dentro do CBO do cara. Sim. Tá dentro do CBO. Eu já tive situação de um técnico de refrigeração, meu amigo. Tem um laudo chamado laudo de coordenação e seletividade, que a gente estuda para justamente determinar a energia incidente, para determinar a proteção da roupa. O técnico de refrigeração chegou e falou assim, pô, eu não ganho os 30, eu ando com um jalequinho de hospital, uma rede aí bem famosa, não vou falar também. Por favor, não fale. Dá vontade, eu tinha que até coçar a garganta, mas vamos lá. Aí ele chegou e falou assim, botaram ele para fazer o curso de NR10 básico e sistema de potência, porque alguns disjuntores ficam dentro da subestação, ele tem que entrar para poder... né, energizar o circuito, né, dentro da subestação. Então deram o curso de potência para ele. Ele chegou por um belo dia, teve um desarme da concessionária, ele simplesmente tinha que ir lá e colocar os disjuntores em carga que alimenta o chiller, que é a refrigeração do hospital. Ele chegou e perguntou assim, Alexandre, na boa, quanto de energia incidente? Olha só o nível, né, cara? O cara, meu aluno, me perguntar energia incidente. Já é diferenciado. Pô, já mudou o papo, né, velho? Já mudou o papo. Pô, Alexandre, qual é a energia incidente aí que pode acontecer se o disjuntor explodir na hora que eu for energizar? Aí cada... Não sabia? Não sabia. O que eu fiz? Eu fiz o cálculo, entreguei para ele. Ficou no coach da pistola. Quando teve o primeiro desligamento, o que aconteceu? Foi dada uma ordem para ele poder ir botar o ar-condicionado para funcionar. Ele, não vou fazer. Porque ele viu que a energia incidente dava 22 mil graus de temperatura. Aí entra essa questão toda que você comentou, muito bom, Guilherme. Vamos lá. A questão do cara fazer ou o cara pensar na família dele. Mas aí dentro desse cenário do risco elétrico tem a palavra possibilidade. Acho que a diferença não é você se negar a fazer, é você explicar por que você não vai fazer. Né? Você assim, eu não estou fazendo porque eu preciso disso para fazer. Mas aí vamos agora o outro lado da história. Eles explicaram o porquê. Não, olha só, eu preciso disso, porque a norma falará isso. E ao direito de recusa, entendeu? que está lá na NR1. 1.4.3. Aí o que acontece? Ele chegou no engenheiro de segurança. Adivinha o que o engenheiro de segurança falou para ele? Para de bobeira? Não. Tá. Ele não trabalha em alta. Ele só poderia receber o EPI se ele trabalhasse em alta. Olha a ignorância. Não, se negou a dar o EPI para ele. Aí o que acontece? No momento que eles estavam discutindo, a diretora da unidade passou. Olha que legal o cenário, Guilherme. Eles estavam discutindo. Teve uma hora com o meu, ele falou assim, cara, olha só, sabe qual é o problema? Você e o pessoal da segurança, os 3 técnicos sentados no computador, não sei fazendo o quê, velho. Vocês não participaram em nenhum momento do treinamento do meu mestre. Aqui, ó, tá aqui o cálculo que ele fez para mim. Mostrou para ele. Mostrou para ele. Você sabe matemática, você é engenheiro? Só que a engenharia de segurança tem uma grande questão aí. É engenheiro de alimentos, é engenheiro de agrônomo, apesar de que eu conheci um engenheiro agrônomo brabo, é engenheiro de produção, beleza? Não tem problema não. Cada um na sua profissão, né? Isso, mas faz a pós-graduação em segurança do trabalho. Eu conheço profissionais nesse segmento, são bons. Mas a maioria, Guilherme, o que aconteceu? A diretora chamou todo mundo para a sala, velho. Quero saber por que vocês estão discutindo. Aí deu voz para ele. Aí, não, pelo contrário, ela deu voz para o meu técnico. Então, deu voz para o seu técnico, né? para ele. Aí ele chegou para mim simplesmente, doutora, é o seguinte, está aqui o cálculo, está aqui a minha função e está aqui o risco. Tenho 2 filhos. Eu fui pedir para ele um direito meu, que é o EPI, ele se negou. Mas aonde você... Aí veio a pergunta-chave, Emanuel. Quem te ensinou isso? Aí o que a diretora fez? O cara da consultoria, que eu sou freelancer, como eu falei para vocês. Chegou e falou, ela ligou pro cara. Da empresa de consultoria. Isso, pedindo para eu ir no hospital para fazer uma reunião sobre a situação. Aí o cara da consultoria falou assim, ele não é gentil. Ele já fez um negócio desse dentro da Reduc, que ele deixou muita gente,
né? Chateada. Chateada. Vocês têm certeza que vocês querem trazer ele aqui? Vocês têm certeza disso? A diretora, quero. Aí eu botei aquela roupa do Jiraya, né, meu irmão? O melhor dia da minha vida, né? Senhora, a senhora pode ir presa. A senhora sabia disso? Mas a senhora tem um corpo jurídico ali. Enquanto o seu engenheiro que está sentado aqui não sabe um terço da norma. O cara do meu lado. E o olho do rapaz? O quê, meu irmão? A jugular do cara, meu irmão. Saltando. Saltando. Por quê? Ele estava no direito dele, mas só que acontece, muitos colegas não sabem os direitos e os deveres, até que ponto pode ir. Tem muita gente que negocia segurança pelo salário. Eu passei por uma indústria química em São Gonçalo, não vou dizer o nome, é claro, que quando chove, o rio atrás, os alunos que estão lá vão saber, quando chove, a água sobe, entra dentro da subestação, tem um caiaque, o cara vai de caiaque. Até a subestação Dentro da sozinho. subestação? Isso, a subestação entra água, velho. Você é doido. Ele vai manobrar. Sabe qual é o salário dele? R$ 7.800. Ele vai deixar de ganhar esses 7.800? Vai ganhar 2,5 aqui? Essa é a realidade. Sujeito ao risco, né? Ao perigo. Não, o Complicado, cara, né? o amostradinho lá da foice do lado o dele. mostradinho fica lá do ladinho, né? Do lado dele. Eu Mas gosto aí- assim. Mas essa é a realidade hoje no Infelizmente. Então acontece, muita gente negocia sua segurança em pró da condição de vida que ele conseguiu com aquele emprego ou trabalho. Né? Mas concluindo aí, o que você acha? Então, o grande empecilho, grande dificuldade da comunicação entre o profissional eletricista e o técnico de segurança do trabalho, você acredita que seja... É porque acontece, o técnico de segurança tem que entender e o eletricista tem que entender, aí é uma faca de dois gumes. Um precisa do outro. Eu acho que muitas das vezes, eu já falei aqui em episódios anteriores, falta o diálogo e a Isso comunicação. aí. Entre todas as partes da empresa. Isso aí eu vejo direto. Acho que falta empatia, entender o lugar do outro também, né? É, não, mas isso aí é uma coisa que você falou, foi muito legal. A gente está perdendo essa questão de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, quando eu estou dando uma aula, eu me coloco ali, é como se eu tivesse sentado ali. Então, o que eu quero saber? O que é importante para mim? Muita gente faz genérico, sabe o que eu estou dizendo? Sim, sim. Você tem que entender a função... Pega o PDF lá e lê o tempo todo. Isso é moleza, bicho. É. Agora, você entender a função do cara, o dia a dia dele, e trazer a norma para o dia a dia Pra dele... realidade dele. Isso, cara, isso está escrito dentro da NR. A NR fala que você tem concurso, tem que ser específico para a função do cara. E muita gente aí direciona esse comentário, tem muita gente aí que não faz isso. Sim. São profissionais bons e ruins, tem em todos os locais, né? Não, mas nessa área, Guilherme, meu Deus do céu, cara. Nessa área, eu vou falar para você, complicado. Ah, e hoje em dia a informação está aí, né? Você tem como ir atrás da informação. Vou dar um exemplo, cara. No meu grupo lá, que com certeza alguém aqui vai seguir lá o especialista aí, tem 20 livros na área elétrica, velho. O cara não se especializa se ele não quiser. Entendeu? Livros de alta tensão, livros de baixa tensão, de comandos elétricos. Eu sou um cara aficionado por comandos elétricos. CLP. Então o cara não estuda se ele não quiser. Mas só que acontece, o cara, ele está parado na inércia. Entendeu? Tá acomodado, né? Está acomodado, é isso a realidade. E esse cara é um fator grande de acidente. O cara que está acomodado ali, parado ali, é o cara que mais, né? Eu acho que aquele, quem sempre ouve também, né? Ah, eu sempre fiz assim, nunca deu errado. Não, é o Gabriela. Então já vou deixar o... Já nasci assim, né? Isso aí, eu brinco do meu jeito, é Gabriela. Tem Eu vários... nasci assim. Ó, e detalhe, Até tem muitos eletricistas aí, Gabriela. Muitos. Eu brinco do meu jeito. Muitos. Firmal de Gabriela. Mas voltando, a gente começou a falar da subestação, acho que é legal falar sobre isso aqui, né? Eu acredito que seja. Sobre arco voltaico e efeito corona, né? Poxa, O que você pode explicar sobre isso? na Acho realidade, que foi até uma coisa que pediram para falar sobre. a realidade é o seguinte: o arco voltaico e o arco elétrico curto-circuito. Agora, o efeito corona é interessante comentar porque vem através da indução eletromagnética. O que é o efeito corona? O efeito corona, na realidade, é a ionização do ar. Aquele barulhinho que você escuta, zzz, na realidade, como é que é a composição do ar? 77% de nitrogênio, 22% de oxigênio e 1% de outros gases. Mas só que a gente tem também a questão das poeiras.
particulados de metal. E aí a gente volta para a química. Tomara que Faraday esteja me ouvindo agora. Na realidade, são ligações covalentes. Os átomos começam a colidir, então acontece um átomo com grandes quantidades de elétrons. Estudar no ensino médio agora. Pô, é como se eu estivesse dando um treinamento agora, pessoal. Viu lá? Então acontece, na realidade eles começam a colidir através da força da indução eletromagnética, que lá no curso técnico a gente falava da rega da mão direita, da rega da mão esquerda, mas aí eles começam a colidir. E nisso começa uma ionização. É igual aqui, ó. Apertei a mão do meu amigo aqui, ó. Nós estamos em 2 potenciais diferentes. Querendo ou não, teve o quê aqui? Uma fricção. Nessa fricção teve uma corrente elétrica aqui. Aqui a tensão deve ter sido uns 500 mil volts. Então aquele choquinho que dá na pessoa assim. É isso aí. É isso aí. Eu tô dando choque. Você acabou de descarregar uma energia, que a gente chama de eletricidade estática. Por exemplo, hoje, Guilherme, você sai da cama, você bota o pé no chão ou no chinelo? Hoje, eu boto no meu chinelo direto hoje em dia. Você procura o chinelo? Eu já procuro chinelinho. Senão minha mulher Quando acorda? Hã? Tu faz isso quando acorda? Senão minha mulher me bate. Ele não quis falar que tem uma pantufazinha, né? Mas saiu da cama, botou o pé no chão. Todo mundo lenda urbana. Não, é choque térmico. Não. Eletricidade estática. Não, mas eu antes de casar, eu botava pelo chão. Agora minha mulher fica assim, dá choque térmico, não sei o quê. Eu acostumei. De chegar e andar de chinelo o tempo todo. Eu até brinco com meus alunos, né? Na teoria, né? Os caras que namoram muito, qual a tensão que está no corpo do cara? Da teoria, né? Da teoria. Mas tudo é eletricidade, nós somos energia. Então acontece, a diferença de potencial, o efeito corona, na realidade, para a gente é perigoso, ele está lá dentro dos riscos típicos no CEP. Mas no ambiente de trabalho, vamos lá. Ele é perigoso por causa da indução e a falta de manutenção. Por exemplo, tem uma ABNT que eu gosto muito dela, chamada confiabilidade e mantenabilidade, que não é praticado. Preditiva, preventiva, corretiva. NBR 5462, que fala sobre esses processos, que vão dar uma vida útil, que vai dar mais segurança para o eletricista. E aí a gente volta, para você ver, Guilherme, está tudo interligado. A gente volta para o prontuário. Todos esses procedimentos que a gente está comentando aqui, essa palavra muito legal, que a gente não vê as pessoas falando sobre isso. Confiabilidade e mantenabilidade, não é lindo? As pessoas não aplicam isso, as empresas não aplicam porque não tem gestão em cima disso. Mas vamos lá, mas o arco voltaico e o efeito corona, eles só se dão em alta só? Não, ou embaixo também? Muito bom. O anexo 2 da NR fala o seguinte, em baixa tensão, imagina, Guilherme, você está na sua casa, no seu disjuntor. Então, é isso aí. Você colocou a mão no disjuntor, você está entrando no campo eletromagnético, as pessoas não sabem disso. São 70 Eu aprendi agora. Por exemplo, um quadro em carga, ligado. Se você for meter a mão no disjuntor, sua mão está entrando dentro de um campo eletromagnético. Mas por que você não percebe? Porque os efeitos não são audíveis, como na alta tensão. Por isso que, por exemplo, muita gente tem medo quando entra na subestação, aquele Sim. efeito corona. Efeito Entendi. corona. Então, na baixa é perigosa porque você não escuta o barulho. E na alta você recua na alta, Não, né? você já escuta o barulho, Então, velho. tu já não quer ir. Sem contar uma coisa também, por exemplo, tem um efeito também, por exemplo, quando um transformador está em carga, e a gente estava até comentando no grupo esses dias, que por que ele faz aquele barulho? Mas é o quê? É o próprio cobre e a estrutura interna dele se dilatando com a passagem da corrente. É um outro efeito. Então acontece. Você entendeu o Mediterrâneo da segurança do trabalho hoje, em relação à instalação elétrica? E a maioria não foge. Por isso que eu sou suspeito, tá, Guilherme? Alguns me criticam. Eu falo, a NR10 é suprema entre todas. É a norma mais técnica, maior treinamento. Por exemplo, um tema que muita gente não comenta, eu deixei lá no grupo. Atmosfera explosiva, cara. Por exemplo, pode acontecer na sua casa, Guilherme. Vazamento de gás, levantou para ir para cá, para o banheiro. Seu próprio caminhar pode produzir uma eletricidade estática e explodir tudo. Não precisa nem tocar no interruptor. O próprio estático do seu corpo pode acionar ali. Isso aí. Existe esse risco. Existe. Aí acontece, muita gente tem dúvida. O risco elétrico, o que seria o risco elétrico? Uma tomada. Então, mas quando você fala, por exemplo, vamos lá falar de
Você vê muito a questão do arco, né? Voltaico também nessa questão da alta também, né? Isso, Não, pelo contrário. Então, Se você, vamos quebrar paradigmas agora, isso que é Guilherme. importante. Acontece, pessoal, eu queria deixar bem claro aqui. 1 ampere, arco. 2 ampere, arco. Olha só. 5 ampere, arco. Tem Então, como puxar o arco no ampere. Tem. Só basta o circuito estar em carga. Isso aí é uma cultura. As pessoas vão lá no disjuntor. Isso aí é eletricista, pô. Eletricista, cara profissional. Ele tem preguiça de ir lá no comando. O que ele vai? Ele vai direto no disjuntor geral. Ele faz a manobra em carga. Muitos acidentes assim, cara. Como assim? Me explica melhor. Essa parte Vou eu dar não um entendi. exemplo. Eu estou energizado aqui nesse momento. Beleza? Uhum. Só que o comando é você. Pô, eu vou andar quase meia hora para chegar em você para desenergizar o circuito. Uhum. Aí o Emanuel, pô, não vou correr lá. O que ele vai fazer? Vai apertar minha mão aqui como se estivesse desenergizando. Vai, Emanuel. Ah, tá. Já fiz. O pessoal pede... Ele vem direto em mim. Só que acontece, ele vai criar um arco elétrico dentro da câmara de extinção do disjuntor. Isso ocorre dentro do disjuntor, como ele está falando, está em carga, que você ou vai armar ou vai desarmar, ele forma um arco ali dentro, que ele está ali dentro, ali, entre aspas, encapsulado, blindado ali dentro, né? É isso aí. Aí acontece, com o tempo, constantes manutenções, constantes operações, o cara acaba se tornando uma coisa cultural dele mexendo. Por exemplo, eu tenho um circuito que eu coloco nos meus treinamentos, que eu mando o eletricista, eu deixo um defeito e mando ele testar como se ele estivesse em campo. É, assim, é o costume. Eu vou falar uma coisa minha. Logo quando eu casei, tinha pouco tempo, pouca idade, uns 21 anos que eu casei. E aí, na minha casa, eu fui lá trocar as tomadas. Então, eu mesmo troquei as tomadas, né? Fui trocando. Só que eu tenho medo do caramba de tomar choque. E eu fui desligando tudo e fui trocando as tomadas. Só que para agilizar, o que eu fazia? Pegava o alicate, cortava dois. Tudo junto? Tudo junto. Tava desligado o disjuntor, né? E o amostradinho só olhando para você. Aí, só que alguém ligou. Eu tava lá junto do meu sogro, tava comigo, ligou para fazer uma coisa lá e ele não me falou nada. Quando eu peguei assim, fiz assim, ó, pá, estourou na minha cara. Tirou a foto. Tira e o alicate ficou um buraco no meio do alicate, assim. Guilherme, na hora. Guilherme, eu já tive um aluno. Vou contar outra passagem legal. Tu deu sorte. Estava dentro de uma indústria química, Que susto que eu levei, no rapaz. bairro de colégio ali. Tinham 2 empresas ali grandes. Eu tive um aluno que ele falou para mim que ele nunca na vida dele fechou um curto-circuito. Ele levantou, auditório lotado. Mestre, eu nunca fechei um curto na minha vida. Como é que você conhece um profissional, Emanuel? Pela mentira? Depende, né? Vamos lá, qual é a primeira coisa que não vai faltar, que vai mostrar quem é o cara? Você vai direto aonde? Por exemplo, você vai definir o cara pela aquela situação que você está vendo ali. Pela conduta dele? Não, pelas ferramentas dele. Ah, no caso, tu tá focando na parte elétrica. Isso, aí o que sim, acontece? As ferramentas que ele utiliza, sim. Aí o que acontece? Eu fechei com o supervisor, busquei o cara em casa para chegar antes do treinamento para pegar as ferramentas dele. Quando eu peguei o alicate de corte universal, tava o Diego e o Robinho lá, parceiro. 2 dentões. O que acontece? Fechou um curto. E o encarregado dele nem sabia. Alexandre, vou sangrar ele. Não, deixa que o primeiro a mordida é minha. No treinamento eu peguei a ferramenta e mostrei para todo mundo. Pessoal, a gente vai mudar tudo no treinamento hoje. Vamos falar de ferramentas. Eu já... Quando ele pegou o alicate, que ele viu que era o dele, meu irmão, ele ficou branco. Cantor de galo, né? Mas só acontece, eu tenho que trazer o cara pro meu lado. Eu não posso bater nele. Tem que trazer ele pro meu lado. Sim. Deixei todo mundo, deu o cofre, né? Todo mundo desceu, eu falei, pô, tu fica. E aí, velho, explica pra mim o que é isso aí. Não, professor, que não sei o quê, que não sei... Tu nunca bebeu dessa água, parceiro? O encarregado dele, uma política de curto, porque eles tinham uma atmosfera explosiva lá, casa de tinta, manipulação de produto altamente volátil. E o cara fechando curto. Aí o supervisor, Alexandre, você já está satisfeito? Tô. Aí daqui a pouco veio, aí entrou um engenheiro de manutenção também junto, parceiro. Aí, meu irmão, quando eu saí, eu já estava escutando a voz do engenheiro lá na ponta. Você está me envergonhando. Aí piorou. Né? Mas Caiu ou aí, saiu a mais?
Mas, Guilherme, essa é a realidade nossa, infelizmente, cara. A gente está a ponto de ter uma grande reformulação na NR10. As pessoas estão paradas na inércia, a segurança do trabalho está muito inerte. Acho que a parte que fiscaliza, né, que é o técnico de segurança do trabalho, realmente ele precisa se especializar mais. Mas aí entra aquilo que ele falou, tanto quanto do desconhecimento, como quanto outra realidade. Na grande maioria dessas empresas, você não tem um profissional também da área de segurança do trabalho. Fora isso? Não tem, pô. Exatamente. Por exemplo, grau de risco, se eu não me engano, para 50 funcionários, grau de risco 4, né? 3. 50 funcionários, um técnico de segurança. Grau de risco 3. Entendeu? Não tem como. Não, O cara supervisionar todo mundo? Não tem como. E detalhe, a Eu NR... falei do cara que vai amanhã fazer acompanhamento lá da estrutura lá amanhã. Trabalho à altura, máquinas e equipamentos, suspensão de cargas, partes elétricas. Aí é cultura e treinamento. Não adianta. Se não mas tiver a cultura da empresa de segurança, não tiver um treinamento adequado para aquela equipe bem conscientizada, você pode ter 50 técnicos de segurança, um para cada um, que vai dar problema. Guilherme, a gente vê um contrassenso aí, cara. Eu acredito nisso. Acho que é muito da pessoa também, da cultura, né? Porque você falar que não sabe fazer errado, beleza. Acho que tem um porém ali, né? Agora tem aquele cara que do jeitinho, da cultura, que não vai... Aí... Então, mas aí dentro de uma empresa entra aquilo que ele falou no início. A questão lá eu sempre falo, uso esse termo, do topo da pirâmide. Se não partir de cima, cara... Se não fizer parte da política... O cara quer botar ali aquele cara para fazer aquele serviço que ele precisa, por obrigatoriedade ele bota um técnico de segurança, e na maioria das vezes ele não está nem aí se tanto um quanto o outro tem a expertise para fazer aquilo. Ele quer o resultado. Então foi feito, tá pronto, tá. Cara, é o que eu falo sempre. A gente que trabalha com consultoria. Cara, tu vai chegar ali, o cara quer aquele serviço, aí contrata você. Essa galera aqui que você contratou, ela tem a capacitação de fato para fazer isso daqui? Muitas das vezes não. Ela está equipada para fazer isso daqui? Da maneira correta? Muitas das vezes não. E o cara quer que seja feito, e se você impedir, você tá na rua. Você tá na rua. Você sai. Cara, é difícil. Eu já deixei de pegar vários serviços. Vamos lá. Estamos chegando no final do ano. Isso foi ano passado. Um cliente me ligou lá da Zona Sul para fazer uma estrutura de montagem de lona num clube Bambambam que tem lá. Eu cheguei lá, fui conversar com os responsáveis e o cara da equipe que ia fazer. O cara me chegou lá de chinelo, irmão. Eu olhei e falei assim, vem cá. O senhor tem isso. Não, filho, não tem nada disso não, só a gente providencia isso aqui. Eu falei, irmão, ou se não for dessa maneira, arruma outra aí que eu não vou me responsabilizar por isso aí não. Sai fora, irmão. Mas é melhor mesmo. Mas o cara montou. Tem que ver o clube, irmão, lá na Zona Sul aí, não vou falar o lugar. Top. E os caras fazendo gambiarra. É só para concluir a questão do efeito corona. Exemplo muito legal do efeito corona e disruptura, né? Tem que, com certeza, alguns amigos vão cobrar de mim e falar sobre a disruptura de elétrica do ar. Então, na realidade, arco e o efeito corona. Na realidade, o oxigênio vira ozônio. A maioria das pessoas não conhece isso. Por que a gente precisa dos raios? Como é que a gente ia produzir ozônio? A gente está falando de uma coisa, do oxigênio que subiu uma camada e virou ozônio. A partir da disruptura dialética do ar. Então, acontece. A gente precisa dos raios, mas também tem a questão da produção do ozônio. Um exemplo aqui, bem rápido, para não se estender. No auge do lockdown, nós temos um buraco na maior geleira do mundo, no tamanho de 57 maracanãs. A demanda, aí vamos voltar para a parte técnica, a demanda de raios não é suficiente para manter a camada em plenas condições pela quantidade de poluição que a gente faz, a gente produz. Quando fechou tudo, fechou o buraco. Aí a gente vê como a gente polui, como os grandes países poluem. Entendeu? Então acontece. Porque caiu a poluição, né? E a quantidade de raio que a gente produz, foi lá e fechou a camada de ozônio. Interessante, né? Como é que a gente vai pro
para várias áreas, né, que a gente vai voando aqui. Cara, na boa, por isso que eu falo, pessoal, a NR10 ela é suprema, ela vai falar de altura da área da especialista do Manuel, vai falar de espaço confinado, eu trabalhei anos no espaço confinado, ela vai falar da NR12, da tensão de segurança, que muitas máquinas hoje não têm adequação, retrofit para tensão de segurança, onde o profissional está exposto. Exemplo aí, até para o pessoal de elevadores aí, vai o meu salve aí, classe muito massacrada, o pessoal de elevadores. Técnico de elevador é uma classe massacrada, beleza? Por que você fala isso? Por causa da quantidade de trabalho, da baixa remuneração e o risco que o cara tá. E o risco que o cara trabalha. Entendeu? Atenção, ali você fala. É isso, muito, muito grave. O elevador ele vai esmagar, ele vai amputar. Você tem essa parte que uma áreazinha. perigosa. Muito complexa. Muito complexa. Tá, a gente falou sobre o efeito corona, falou sobre o arco voltaico também, né? Acho que tá explicado para o pessoal que pediu aí, né, sobre isso. E aí tem uma outra questão que pediram para comentar sobre o sistema elétrico de potência, o CEP, né? Na realidade é da onde tudo começa, né? Vamos pegar aí o exemplo aí de Itaipu. 9 turbinas do lado brasileiro, 9 turbinas do lado do Paraguai, do nosso lado 60 Hz, do lado do Paraguai 50 Hz, é onde começa tudo. É o ponto principal aí do sistema elétrico de potência, onde a NR10 ele é aplicável em tudo. Beleza? Tanto na geração, transmissão, consumo, inclusive. A gente vê muitas empresas hoje na área de... Eu vou pegar agora o pessoal de telecomunicações. Tem uma guerra muito grande porque ele não está próximo da BT. Mas ele, quando ele coloca a escada no poste, ele está em proximidade. Ele tem que fazer os cursos. Ele está fazendo parte do sistema elétrico de potência. Isso é uma outra coisa que muitos profissionais de segurança fecham os olhos. Eu vejo o pessoal trabalhando de telecom no poste assim, ou não sabe. Doido, né? Morre de vez em quando, tá morrendo um aí. É o quê? De vez em quando. E os... Aqui eu vejo que não morre é os cracudinhos, né? Não, o cracudo tem uma resistência. Os caras sobem no o quê? Morre no muito. poste, cara. Vira e mexe, eu vejo. Tô brincando, mas vou até ressaltar aqui. A concessionária no Rio de Janeiro, ela mudou o padrão para o mesmo padrão da Ampla. Justamente por causa do seguinte, a baixa tensão agora está bem próxima da alta. Então tem muito cara que faz ligação clandestina que não sabe que a alta, a 1,38 m, ele pode criar uma DDP e o arco engolir ele. Ela mudou toda a rede da Baixada Fluminense. Aí o cara sobe lá para poder fazer o gatinho. Se aproximou, toma. Não precisa encostar. Isso aí, por exemplo, isso é uma outra coisa grave, tá? E na semana passada teve um profissional que veio a óbito assim. Já vi uns vídeos que são muito bacanas, né? Do pessoal que trabalha de helicóptero fazendo manutenção nas torres. Mas aquela roupa ali foi idealizada no conceito de Michael Faraday. Na realidade, ele tem 500 mil no corpo dele. Ele faz uma equipotencialização e faz parte do circuito. Eu vendi para uma empresa uma bota que serve para aquilo. Uma botina eu vendia por R$ 2.900. Uma bota. Caro. Eu vendia. Ela demorava de 6 a 8 meses para ser fabricada. Ela passava por testes todo mês. Era um teste voltaico, né? Ela ia passando, ficava lá uma semana. Aí são várias camadas. Se ela reprovasse, ela tem que voltar do início. É de 6 a 8 meses para fazer uma bota. A roupa toda condutora. A roupa ela é feita de uma fina trama de aço. Eu já trabalhei com isso também. Eu posso dizer que dessa água, o Alexandre já esteve lá. Eu já andei aí em torno de 70 metros de uma torre para outra. Caramba, de uma torre para outra. Com 138 mil no corpo. 345, 500. Tudo energizado. Todo energizado. Tem que gostar muito do que faz mesmo, porque eu vou falar, Léo. Eletricidade não tem cheiro, não tem cor, não se Não, vê. pelo contrário, tem cheiro, tem cor, tem cheiro, tem cor. Cheiro de queimado depois que fica. Cheiro de tomado. Ó, mas tá ali, ó. Ah, tá. Isso aí tudo. E aí, um outro assunto que eu botei pra gente finalizar foi a questão da responsabilidade civil e criminal, que a gente já chegou a falar sobre isso aqui bastante, mas acho que é legal para a gente finalizar. Os artigos do Código Civil Criminal. Expor a vida e a saúde de outro é risco grave iminente, é um dos principais. Não sou eu que quero, é a norma que manda.
Eu ouvi A gente isso não aí. inventa nada, né? A gente não inventa nada. Já inventaram pra gente. Isso, e sem contar os artigos. E as modalidades de culpa que Quando muitos... pega as perícias da vida aí, esquece. O exemplo, culpa em omitendo, culpa em elegendo, culpa em custodiando, culpa em vigilando. Entendeu? Então, acontece, você colocar isso, você enquadrar o cara nisso. Você enquadra até um diretor nisso. Mas só que o jurídico é a parte mais sólida de uma empresa. Tem que ser. E aí você está falando o seguinte, que a pessoa que está ali, ela pode não estar atuando no local, mas ela tem responsabilidade por aquilo. Vou dar um exemplo. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você é o diretor da empresa, beleza, Guilherme? Sim. E o Emanuel é um grande amigo seu. Só que ele não é especialista em nada, ele é seu amigo. Você convidou ele para ser o gerente da unidade. São amigos, tem confiança, cargo de confiança. Quando ele entrou, começou a ter um montão de acidente. Você pode ser acionado. Você elegeu ele. Sim. É igual o profissional que elege um profissional de segurança, um profissional de técnico ou engenheiro que não domina o assunto. Acontece na sua tonalidade, na maioria dos locais que eu vou. E aí vamos falar sobre, para gente finalizar, que eu acho que veio na minha cabeça agora, que é importante, sobre o acidente. Né? Que são os acidentes mais comuns que você encontra aí no dia a dia? Em relação à instalação elétrica, eu queria levantar aqui as instalações elétricas residenciais. Muita gente morrendo aí. A Bracopel, eu queria deixar aqui registrado também, Associação Brasileira para os Perigos da Eletricidade, nós já estamos com mais de 10 mil acidentes fatais só nesse ano. Somente nesse ano. E detalhe, são divulgados por fonte de internet. Na realidade, a gente deve ter um número bem maior. Ele está falando de acidente fatal, né? Fatal, incêndio. Tá considerando que está registrado. Não, né? mas a Bracopel diversifica. Tipo, quantos morreram por raios? Quantos morreram por incêndio? Quantos morreram por curto-circuito? Não, mas você está falando de acidente fatal. E aquele acidente que chega a amputar uma parte do corpo, isso aí né? Isso é rotineiro. Então. Isso é rotineiro. Porque o próprio profissional, ele se abstém do EPI. Por exemplo, quer ver uma coisa que muitos eletricistas reclamam? Eu não tenho tato na luva. Eu não consigo apertar um parafuso. Mas ele vai lá e tira a luva. Tirou a luva, velho. Abaixou a guarda. E aí, toma. Aí, quem vai chorar é a família dele, que vai ser um impacto social na família, nos filhos. Pegando esse gancho, Vamos lá. dentro do que a norma fala rapidinho. Fica à vontade. A zona fala lá da zona de risco, a zona controlada. Explica pra gente aí, pro nosso ouvinte, o que é a zona de risco, o que é a zona controlada. Zona controlada. Qual é o risco disso? Vamos lá, zona de risco, anexo 2 da norma, vou falar da baixa tensão, 70 centímetros. Na teoria, só o profissional legalmente habilitado pode acessar. Zona de risco também. Muita gente que não é um profissional legalmente habilitado acessa. Beleza? Tá, não entendi nada. Vamos lá. Aqui é o ponto energizado. Certo. Tem um raio aqui, ó. Aham. É chamada zona de risco. Zona de controlada. risco e zona controlada. Beleza? Um transformador ali, por Você tem um exemplo. transformador aqui. É. Aí, vamos dizer, aqui está Isso. a zona de risco daqui para cá. Vamos lá, vamos tentar. Vem apertar minha mão, Guilherme. Você acabou de criar uma DDP. Você acabou de virar churrasco, porque você ofereceu para a eletricidade um caminho mais fácil para o teu corpo. Entendeu? Então, a ferramenta que está no corpo do cara... Vou pegar meu telefone celular. A ferramenta é um prolongamento É uma extensão do seu corpo. É uma extensão do seu corpo. Se você chega numa área dessa, onde tem uma força eletromagnética ali girando... Apertar um parafuso, né? Apertar um parafuso de forma despreparada, a maioria você trabalha com EPI, deve ter ferramentas também. A maioria das empresas não fornecem a ferramenta adequada ao nível de tensão que ele está trabalhando. A ferramenta. Sim. Ele pega aí uma Tramontina, outras marcas. Mas de uso casual, né? Assim, né? Uso casual, beleza? Entrega lá. E aí ele está criando uma disruptura, ele está criando uma diferença de potencial, ele está criando... a eletricidade, ela tem uma relação simbiótica. Isso aí foi um aluno meu. Professor, é simbiótico a relação entre a eletricidade e a Terra. Então, acontece, ela vai procurar a Terra. Ela está presa aproximada. Né? Isso. E você que é 70% de água... 7 litros não, detalhe. Condutor nato. Mais importante, 7 litros, entre 7 e 8 litros de sangue. O sangue é o condutor.
colapso total no seu sistema nervoso central, Guilherme. E aí quando E aí? você entra nessa proximidade dessa área, você que é um ótimo condutor, correto, Alexandre? Você vai ser o Vai acionar. caminho que ela vai percorrer. E aí ela pode se dar de várias formas. Instantaneamente. Uma forma muito grave que eu falo no treinamento é a tensão de passo. Estoura todo o teu escroto. Imagina você sem bolas. Sobreviver não foi a ficação. Então, isso é muito, eu quis falar sobre Tão isso bem, nesse né? final, por conta disso, para o pessoal ter esse entendimento em relação. Existe um ponto ali que está energizado, algo que está ali energizado, existe essa zona de risco que o Alexandre nos explicou, a zona controlada, tudo que for condutor que entra nessa área, a probabilidade dessa pessoa ser energizada é muito, muito grande, correto? Então tenham um entendimento, pessoal, pelo amor de Deus. Essas atividades e áreas é para profissionais, o PLH, como ele falou, profissionais preparados, treinados, capacitados, equipados para essas atividades. Isso serve para dentro da nossa casa, como o Guilherme falou aqui. NR10 em casa. Em casa. Eu sofri lá. Poxa, você vai fazer uma troca de uma tomada, você vai ligar e desligar o disjuntor, você vai fazer a troca da resistência do seu chuveiro. Tem que desenergizar, seccionar. Como o nosso mestre falou. Seccionamento, muito impedimento. cuidado, Vamos lá. impedimento de reenergização. Constatação de ausência de tensão. Instalação de aterramento Exatamente. temporário, proteção. Dentro de Tu casa. falou uma coisa que é engraçada. Assim, eu vou trocar a resistência do chuveiro, eu desligo tudo. É a casa Tem gente toda. que não desliga, por Eu isso que eu tenho tô falando. medo que eu vou lá e desligo. Ó, o meu sogro, ele era Mas tu desligou tudo aí na tomada e ligaram você, tu cortando. Não, mas aí tá... O Faltou o bloqueio. meu isso sogro, aí, que o Deus o bloqueio, tenha, a ele etiquetagem. era aquele que se brincou agora aí, que era o pedricista, A né? fusão do pedreiro e eletricista. Alexandre, vamos lá. Pessoal, por favor, você que colocou a roupa para lavar, aí você esqueceu a sua calça. Você abre a tampa da sua máquina de lavar que está ligada. Nunca, jamais, em tempo algum, enfia sua mão ali dentro da água na sua casa. Provavelmente você vai estar fazendo isso, você vai estar descalço. O que vai acontecer, Alexandre? Vai virar estatístico. Vai virar estatística. Isso é Não importante. façam isso dentro de casa. O que a gente pega de acidente com essa característica é um absurdo. E é pouco divulgado, né? Porque Não, deveria não, ser muito... não é divulgado. Acidente Eu falo elétrico. direto. Acidente É elétrico. pouco divulgado. Eu Ó, o mostro último direto. que aconteceu, morreu a mãe e as duas filhas. A mãe estava conduzindo, a filha viu a mãe gemendo, porque ela não consegue falar, porque a língua é um músculo. Muitos profissionais falam que a língua enrola, tá errado. A língua é um músculo, Isso aí. ela contrai. Contrai. Ela gemendo, a filhinha foi tentar tirar ela e ficou. Eu brinco muito porque com meu cunhado ele é eletricista, ele vai mexendo de vez em quando em casa, ele é técnico, ele fez. Aí eu falo, rapaz, fica mexendo nesse negócio aí, eu vou fazer igual o Chaves, né? Ficar. Aquela menina do Chaves, ficava um correndo o Show, outro. show. Aí eu falo, vou pegar ele uma paulada e dar uma paulada pra esse negócio aí, cara. Que botar a mão, não boto, não. Eu fico brincando com ele, acho dou-lhe uma. Pra soltar, que eu nem sei o que faz. Aí eu até voltei na hora que ele fala, como é que socorre? Depois eu brinquei que agora, mas lembrei e me veio essa dúvida. A pessoa chegou ali, tomou um choque numa residência, que né, eu sempre escutei falar, isso não sei se é verdade ou mentira, um 110 ele segura. Não, aí mais uma 220 lenda urbana. É. Mais uma lenda urbana que a gente comenta. E tem muito profissional da área que não responde isso. Na realidade, a tensão que entra na sua casa não é 110. A tensão que entra na nossa casa aqui no Rio de Janeiro é 220. É uma tensão de fase. Quando você toma um choque, você está aterrando isso. Então, aí sim vai aparecer que não é o 110. Por que a gente usa o 110? Quando a energia alternada veio para o nosso estado, nós tínhamos várias concessionárias. Então, elas podem convencionar. Então, o 110 está enraizado no povo. Todo mundo fala 110. Na realidade, está errado. A tensão que entra na casa, se a gente tivesse uma campanha da concessionária falando que, na realidade, a tensão que entra na nossa casa é 220, a coisa mudaria. Mas não tem essa vontade. Beleza? Então, as pessoas ainda estão naquela ainda do 110, é tranquilo. Segundo a norma, Guilherme, é até importante comentar, 30 volts é o suficiente para produzir uma corrente para matar nós três. Olha só. Mas vamos voltar lá. A pessoa está num acidente doméstico que ela está lá tomando choque. Como agir? Você se lateralizar a pessoa, você colocar o seu corpo na lateral e mostrar para a corrente um local para sair. Por exemplo,
Vocês estão nessa posição aqui, estão tomando choque. Eu vou chegar na parte lateral, porque se eu tomar um choque, a corrente não passa pelo meu coração, ela vai passar pela lateral do meu corpo. Mas eu preciso convencionar por onde ela vai sair. Que ela sempre vai procurar o caminho mais fácil. E aí eu consigo tirar a pessoa do circuito. Mas isso é treinamento. Isso aí é... Olha que engraçado. Então, você... O que é importante ter dentro de então casa? não pode dar paulada na pessoa. Não, que isso. Detalhe, tem um ponto aí, a parte do Emanuel. Tem um protocolo aí de primeiro socorro. Sim. Se você matar a pessoa num socorro, apesar de que até um ponto importante para a gente comentar aqui. Quando o cara forma na NR 1040 horas, ele recebe noções de primeiros socorros. Não é dizer que esse cara é um especialista em socorro. Ele pegou o telefone, pediu ajuda, já enquadrou na questão civil e criminal. Então, mesmo assim, ele tem que ter uma ação. Mas e aí, se essa ação resultar em alguma sequela, você responde. Sim, a gente teve um episódio sobre isso aqui com o Paulo aqui. Sim. Ele Falando falou sobre da... isso. Tem muito cuidado com essa questão de socorro, porque você não é socorrista, beleza? Você recebe noções. Então, lá dentro do conteúdo da NR 1040 horas, a gente fala da parte técnica, da parte de segurança, a gente fala de prevenção, combate a incêndio e primeiros socorros. Mas são noções, né? Noções. E tá finalizando, né? Sim, então fechando Eu nosso queria que episódio. ele falasse também rapidamente da importância do DR na nossa casa. Pessoal, a gente está com a 5410, a norma de baixa tensão nova. Então, a gente tem um padrão aí. Por exemplo, o DR ele vai ler qualquer fuga de corrente. Por exemplo... O que é o DR? Fala DR é um fala aqui da importância do que DR. é o DR? O DR é um dispositivo residual de fuga. O que acontece? A corrente alternada ela entra e sai. O que o DR faz? Ele faz a média do que entrou e saiu. Por exemplo, se perdeu corrente no circuito, o que acontece internamente no DR? Ele cria uma diferença de potencial e alimenta um relé eletromecânico. Na ordem de 16 milissegundos ele secciona, que é o termo técnico da norma. Então, muita gente não tem essa questão do dispositivo, porque acha caro. Eu ensino aos meus alunos no treinamento que eles escreveram uma carta de próprio punho, dizendo que o próprio cliente ele está se recusando a colocar, porque é obrigação do técnico ofertar o DR. Beleza? Mas a maioria do pessoal acha que é caro, que é inviável, e aí acaba... Não faz ideia da importância. E aí a questão também do aterramento, que também está dentro da 5410. Muita gente não tem um aterramento à parte dentro de casa. Sim. Então, até queria deixar uma dica para o pessoal aí sobre a questão do surto eletromagnético, sobre as descargas atmosféricas. Muita gente não tem o dispositivo de proteção de surto eletromagnético. Então, um raio pode sim entrar dentro da casa de uma pessoa e matar muita gente. É um assunto bem amplo para a gente trabalhar aqui, né? Dá para dar uns 2, 3 podcasts aqui, né, mano? Você, pô, esquece. E outra coisa, né? O Alexandre ele é apaixonado porque ele fala, porque ele gosta. É o cara, maluco, ele falou no ele começo. vibra. É assim ele que eu vibra, gosto, né? ele No começo ele vibra. falou, cara, eu sou apaixonado por eletricidade. E nesse episódio você demonstrou isso, porque você fala com uma emoção, você fala com amor sobre o assunto. Mas olha só, pessoal, eu tenho que, na realidade, em alguns momentos, eu estou aqui representando uma classe. É a classe do pessoal que trabalha com eletricidade. Que a maioria das famílias não sabe o risco que o cara está passando para levar o pão para casa. Só não faz ideia. Sim. Ó, eu peguei agora um podcast anterior aí, que foi até um outro colega da segurança, um programa louco aí, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar quando eu acho que tá fora. Ele falou para mim que o risco para o eletricista é aceitável. Então, mete a mão lá, pô, fala pra ele. Não, ele falou, não. Ué. O programa que ele está vendendo nas empresas aí, o risco é aceitável para o eletricista. Meu Deus. Entendi. É muito fácil falar que a vida que para a vida dos aceitável, outros é né? aceitável. É aceitável a vida perder o outro, É né? muito fácil falar pro cara fazer Não intervenção. é a mãe dele que está chorando, né, velho? Exatamente. É a mãe dele que está É chorando. muito fácil eu falar que para a Mas vida aí- alheia é aceitável. Mas vamos lá, a norma ela é um respeito, eu falo isso muito nos meus treinamentos, para concluir, tá? É um respeito para o profissional de elétrica, para as pessoas que estão em proximidade e para as empresas que são sérias. Cara, isso que você falou foi muito importante agora, né? Porque a norma é um respeito, né? E aí eu acho que esse é o ponto, na minha concepção, de ligação com o técnico de segurança, né? Porque a norma é um respeito ao profissional que está ali atuando, o eletricista, o técnico. Não respeita, não apoia, não contribui. Então,
E aí o técnico de segurança ele tem que ter esse entendimento, né? E o profissional ele tem que ter o entendimento técnico também da importância dele. Então, acho que é importante. Acho que esse é um ponto principal do nosso podcast hoje, na minha concepção, é o que você falou agora, né? A norma é um respeito ao profissional. E a família dele também, né? Exatamente. E aí o técnico de segurança é o que faz cumprir, é o que vai lutar por. É o salvaguarda, né? Na Exatamente. realidade, o salvaguarda da empresa. Aí vocês falaram também da questão da perda material. Por exemplo, a subestação que explodiu é uma perda material que, sinceramente, a última que eu fui, o pessoal instalou um ar-condicionado com gotículas, a própria ABNT 14039 fala sobre a questão do ar-condicionado, que a gente está vendo muito isso aí, tá, pessoal? Ar-condicionado que emite gotículas de água dentro da subestação, beleza? Então, acontece, eles tiveram uma perda de 7 milhões de reais. Foram 3 transformadores que explodiram. Você teve um caso, né? Você já citou aqui 2, 3 vezes já do que você foi visitar o cliente, você comentou sobre uma parte elétrica. As condições da instalação elétrica. Mas aí é um ponto importante. E aí, 2 dias você depois, pode me ajudar fogo, nisso. O COCIP, como é que está o COCIP hoje? É uma realidade antiga para a realidade de hoje. Exatamente. Então, a realidade hoje do COCIP, as notas do bombeiro militar são importantes por causa da questão da subestação. Então, por exemplo, a gente vê aí muitas subestações estão totalmente fora de padrão, necessitando urgentemente de um retrofit. Nesse caso não foi nem a subestação, não. Era uma instalação, entre aspas, simples. Uma fiação ainda, aquele cabo rígido, antigo, ressecado, partes expostas, condutoras, muita poeira, muito material, teia de aranha e um material combustível embaixo. Eu olhei e falei, a probabilidade daquilo ali dar um curto, vai pegar fogo, vai cair no material combustível, é muito grande. Eu sugiro, a gente sempre vai sugerir, que a gente está prestando um serviço, você fazer a troca dessa instalação toda urgentemente, limpa essa área, etc, etc. 3 dias depois pegou fogo onde eu falei. Aí acontece, essa empresa contratou a gente para fazer um laudo para confrontar com o seguro. Quando eu cheguei, que eu vi o ar-condicionado derretido, eu falei, se o cara do seguro chegar aqui agora e ver o ar-condicionado que estava aqui, vocês não vão receber nada do seguro. 7 milhões. Adivinha o que o cara fez? Arrancou o ar-condicionado. Arrancou na hora o ar-condicionado. E eu já fui em cliente, é mais legal, Guilherme. Eu já fui em CCM, que é a casa lá de manobra de motores, onde tinha o ar-condicionado com gotícula. No treinamento, eu faço uma visita técnica, né? No final do treinamento, a gente identificou e o cliente até hoje está desligado o ar-condicionado lá. Vou falar um negócio no final. Para quem chegou no final aqui, entendeu que o presente que a gente falou que a gente vai dar, sem permissão, eu falei, do grupo de WhatsApp lá, de Telegram ou WhatsApp? Os dois. Tem os dois. Cara, tá cobrando nesse grupo? Não. Então, porque é um grupo de mentoria isso aqui. Se você entrar nessa discussão lá e se você tirar essas dúvidas dentro do grupo, isso é um grupo de mentoria. E detalhe, mais interessante, não sou eu que falo, ele é Então, sim, mas acaba que você tem lá o pessoal que está trabalhando em cima disso, né? Tá ali, são seus alunos, né? Na realidade são colegas, né? São engenheiros, eletricistas, engenheiros de manutenção, e eles topam, tipo, o debate. Então, um tem uma visão da norma, o outro tem mais expertise nessa área. Então, fica uma... Como é que eu vou dizer? Troca de ideias. Uma troca de ideias. Construção... lembrei. Construção de conhecimento. Boa. O nosso foco lá, nossa filosofia... Filosofia ou regra? O nome do grupo, Filosofia ou Regra. Gostou, Guilherme? Gostei. Filosofia ou Regra e como é que se fala? A cultura é uma construção de... Conhecimento. Então, para você que chegou agora até o final desse podcast, fala para você, aproveita, vai aqui embaixo agora e comenta. Eu quero entrar neste grupo. Isso aí. Tá? Porque vou te falar, pelo que você me trouxe aqui agora, pelo tanto de coisa que tem, esse grupo deveria ser até pago, né? Você tinha um grupo de mentoria, tem que cobrar para entrar. Porque para participar aí, assim, estou estudando assim, anos de. A gente entende assim. É uma parte assim que deve ser muito rico. Então acho que é uma oportunidade muito importante para quem está vendo aqui agora. Quando o pessoal dá um mole lá no grupo lá, que a gente tira o cara do grupo, o cara pede pelo amor de Deus para voltar. Tem as regras do grupo. Tem as regras, né? Corta lá, a figurinha dele. Tem uma figurinha com a faca desse tamanho assim. É uma mostradinha, né? Não, mas tu vai ver, tu vai rir pra caramba. Cara, mas foi muito legal. Eu acho que assim, estamos encerrando a temporada 2024 no nosso penúltimo episódio.
Tá, Alexandre? Eu acho que foi, pra mim, eu vou te falar que eu conheci termos Deixar que eu uma dica aqui conhecia pra e também vocês, várias coisas que eu não sabia aqui. Deixar aqui uma dica para o podcast especialista, trazer outros profissionais que são excelência nas suas funções. Por exemplo, falar sobre o gerenciamento de risco do SPDA. Tem a parte da questão da coordenação e seletividade e a gente utilizando inteligência artificial. Pô, isso aí eu gostei, hein? Eu gosto muito dessa parte. Então tem um colega lá no grupo que o cara domina. É? Opa. Então, bom convite aqui para poder trazer aqui, cara. Com certeza. Eu acho que o legal do podcast é isso, né? Além de trazer para o nosso público e até para mim, eu gosto de sentar aqui com a minha caneta e vou anotando, eu sinto como um aluno também. Eu percebi. Eu gosto de tirar dúvida, eu vou perguntando. Eu falo até que eu não gosto nem de estudar antes, porque eu gosto de realmente distrair mesmo a dúvida. Guilherme, eu vou te dar um exemplo, cara. No meu treinamento, eu mando trazer papel e caneta. São de 3 a 4 páginas por dia que o meu aluno escreve. Escreve, né? E aí, eu acho que o outro ponto muito importante do projeto do Pod é para a gente é o network, né? A gente vai conhecendo pessoas, vai se relacionando. E é isso, né? É uma pessoa vai indicando a outra, que vai indicando a outra, que vai vindo, e a gente é totalmente aberto a isso. Mas gente. aí acontece, tem muita gente que é fraco no mercado. Eu estou direcionando essa palavra para os fracos que não gostam de compartilhar conhecimento. Eu falo isso direto. Todo o meu material eu dou, não é verdade? Porque eu tenho o meu jeito de conduzir aquilo ali. Então tem muita gente que é fraca tecnicamente que se restringe a praticar a construção do conhecimento. Tem um tema muito bom para vocês aí, depois vou deixar para o Emanuel, chamado consciência situacional. Aplicar o termo consciência situacional nas normas regulamentadoras. A gente pode trabalhar isso aí também. Tá? Tá aqui. É um tema novo, tá? Que a gente traz justamente para o profissional ter o olhar do dono daquela instalação, da segurança do trabalho. E é uma visão geral, né? Isso, e a gente usa muito a NR1 como base. Bacana. Então acontece, a gente tem uma parte aí, depois o pessoal que quiser, mais um bônus aí pra galera aí. Tá cheio de presente hoje aqui, hein? O pessoal que seguir lá o podcast vai ganhar um treinamento de consciência situacional NR1 para aplicar na empresa para os seus supervisores e coordenadores. Olha aí. Aulas gravadas? Aulas gravadas, aulas em PowerPoint, apostila, vai ganhar. Maneiro, show. Aí, Pronto. Já pode até replicar, Manuel. Já pode pegar lá e aplicar. Não, eu já falei com ele, cara. Ele, eu sou fã dele, cara. Ele vai ganhar meu drive inteiro de SSD que eu tenho. Tamo aí, ó. 20 anos de experiência ali, ó. Vamos ter bastante coisa pra ler. Pra estudar, né? Pô, só em ABNT, meu amigo. Imagina. Tem bastante coisa. Imagina. Alexandre, chegamos ao final do nosso episódio número 20. Falei pra você. Cara, foi rápido. Achou que foi rápido? Cara, eu falo 80 horas, velho. Ah, então tá acostumado. Eu falei, a hora voa, cara. A hora você voa. nem percebe, já vai dar aí. Ó, meu último treinamento, eu queria até mandar um abraço para os meus alunos aí do último treinamento. A gente não vai falar o nome da empresa por causa de questão de ética, beleza? Deu 1h, 1h30, ninguém queria sair da cadeira, velho. Todo mundo lá segurando lá para poder Meus alunos depois absorver bastante. Aí tinha um engenheiro de segurança, ninguém queria ouvir o engenheiro de segurança. Meu aluno mandou uma mensagem para mim, professor, a gente queria ouvir você. Pô, cara, isso aí... Não tem o que paga, né, cara? É isso aí. Quando a gente faz por amor, é isso que paga. Um dia eu fui lá com o Emanuel lá numa palestra no Senac. Foi no Senac? Aí ele tinha pouquinha gente assim e tudo mais. Ele, tá vazio. Tem mais ninguém pra entrar, não? Guilherme, eu vou... Pô, na sala lotou. Ele, agora assim que eu gosto, sala cheia. Eu vou convidar vocês para as palestras que a gente faz no Centro de Tecnologia Valdo Lodge, para futuros técnicos de eletrotécnica, futuros profissionais de elétrica. Então, o que a gente faz? A gente leva essa filosofia toda da norma para eles. Aí. E a gente enche o auditório. Vou convidar vocês para participar. Vamos, pô. Vamos levar o projeto para frente. Acho que é legal isso. Tira aqui da sala aqui o projeto e vamos trazer A gente pode levar o Manuel nessa parte, joga o pod junto. A gente tem uma parceria lá com a coordenadora lá, que é muito pró-alunos. Ah, legal. Ela se preocupa demais com a formação dos seus alunos e ela sempre está trazendo um especialista para a área. O último que a gente teve gente do CREA, a gente teve gente do Confeia, a gente teve um cara mestre em elétrica, o cara foi formado em Harvard. Que bacana, hein? E o cara prestigiando a gente lá.
Muito bacana. Maneiro. É isso aí, cara. Mas vamos lá. Episódio número 20. Tudo que você precisa saber sobre a norma NR10. Chegamos ao final desse episódio. Ficou um gostinho de quero mais. Ficamos um gostinho, porque assim, acho que a gente trabalhou um pouquinho Cabe mais um aí do futuramente. geral ali. Acho que cabe mais uma temporada. Mole. 2025 estamos chegando. Estou à disposição e é um prazer estar aqui. Vamos conciliar essa agenda para a gente poder falar um pouco mais sobre, né, essa parte mais técnica. Acho que a gente trabalhou muito pouco nessa parte. Pegar algumas partes específicas, por exemplo, muita gente tem dúvida sobre o prontuário de instalações elétricas. Chegar aqui e dissecar um prontuário pronto. Ou Boa ideia. para aqueles que assinarem lá, que seguirem o canal, ganhar um prontuário pronto. Em relação à proteção individual das atividades, a proteção coletiva, dá para fazer programa só sobre esse tema. Fácil. Então aproveita que você chegou até aqui. Vai lá embaixo. Além de pedir para entrar no grupo, você vai comentar e vai pedir assim, eu quero saber mais sobre isso. Traz a sua dúvida, traz o seu comentário, que ele pode ser um novo episódio. Tá? Eu sempre falo sobre isso. E aproveitando, né? Mais uma vez, eu vou pedir para você. Se você não se inscreveu, vai ali embaixo, se inscreve, que agora você sabe que valeu a pena ficar até aqui, então valeu a pena e vale se inscrever. E não deixe de dar seu like. Ele é muito importante para engajar nossos vídeos no YouTube. Tá bom? Cara, Alexandre, obrigado. Se quiser deixar aí suas considerações finais, deixar teu Instagram, fica à vontade. Agora a fala é sua. A norma é o eletricista. O eletricista é o júri, o juiz e o executor. A norma é ele. Eu acho que não tem melhor forma de a gente exaltar esse profissional. Beleza? Ele é o topo. Boa. Ele é o principal. E ele tem que ser valorizado. E eu acho que esse momento aqui, queria agradecer a vocês. Eu espero que todos que forem assistir e forem da profissão se sintam valorizados. E eu acho que é isso que a gente tem que cultuar, o valor do pai de família, o valor do ser humano, o valor do profissional. E a NR é isso. A NR seus itens são poesias. Vou fechar com uma poesia, dentro das regras de ouro. Seccionar é o ato de promover a descontinuidade elétrica total de um circuito mediante acionamento de um dispositivo apropriado. Rapaz, eu falo pra você. Essa vai dar um corte, rapaz, arrumado. Vamos lá. Professor Jabá, para quem quiser te contratar, você faz a consultoria, faz os cursos, como é que te acha? A gente tem uns canais, a gente vai deixar disponível aí. Depois o pessoal aí, eu vou mandar para o Emanuel um folder sobre arco elétrico, fogo repentino. Legal. E sobre coordenação e seletividade de um outro colega chamado Alain Portelo, que ele mostra todas as normas internacionais, como calcular as curvas de disparo de disjuntor. Um excelente material aí, tem lá um drive onde os alunos vão poder baixar esse material, que vai ser interessante. E eu vou disponibilizar aqui para o Pod Especialista que, pô... Cheio de presente hoje, hein? Hoje tá com. Então, quem quiser te procurar, você pode achar pelo LinkedIn, pelo Instagram. LinkedIn, Instagram, beleza? Tá, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo, seu Instagram, seu LinkedIn, e aí chamando lá, você responde. Sem divulgar, eu recebi semana agora dois congratulations no LinkedIn. Por semana aí eu tenho pessoas aí, em torno de 30, 40 pessoas visitando o meu perfil. Então, tá aparecendo, né? Tá aparecendo, tá bombando. Então vamos lá, pessoal. Obrigado. Eu sou o Guilherme Bordignon, sou o seu apresentador. E aqui ao meu lado está o Emanuel, nosso técnico de segurança mais famoso do Brasil. É mesmo. Não tem cara mais famoso que você não. Tô aprendendo com feras como essa aqui e outras que estiveram e outros que virão. Vamos em frente. Então quero agradecer a você mais uma vez. Obrigado e até o próximo episódio. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.